A paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Você está feliz? Estou muito feliz. Bom, porque o pastor falou, porque a gente às vezes esquece de como Deus é bom, né? Como Deus deu livramentos para nós do ano passado para cá. E tem nos dado há muitos e muitos anos, né? E a gente nem imagina, né, queridos? Como Deus é bom por isso. Deus é bom por ter nos dado livramentos, mas Deus também é bom por Ele ser quem Ele é. Além de nosso Deus, é o nosso Pai. Você não vai encontrar nenhum pai por aí igual a esse Pai. Eu sei que o Pai que te gerou pode ser um Pai muito maravilhoso. Jesus consegue superar Ele em ser maravilhoso. E Ele quer e tem prazer em ser nosso Pai. E essa noite, queridos, eu queria compartilhar uma mensagem com os irmãos, com as irmãs. E eu gostaria muito que os irmãos compreendessem essa mensagem. Porque ontem, enquanto eu lia mais uma vez esse versículo, eu chorei muito. E eu me angustiei bastante enquanto eu estava lendo essa mensagem. Mas há uma esperança ainda para nós, queridos. Você crê que há uma esperança para você? Há uma esperança. Tudo que Deus faz tem um propósito muito específico. Às vezes a gente não entende, mas Deus sabe o que está fazendo. Tenha certeza de que Deus sabe o que está fazendo. Amém? Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, em nome de Jesus. É o último livro aí. Eu vou segurar minha Bíblia aqui, que senão ela vai cair. Apocalipse, capítulo 3. Amém? Abra aí, Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Amém? Glória a Deus. Carta à igreja de Laodiceia. Estas, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quem está falando isso, queridos? Quem é a pessoa que está falando para o apóstolo João já na sua velhice,
sobre essa carta aqui. Primeiro a gente precisa entender uma coisa. Essa daqui é a última de 7 cartas que João escreveu, que o Senhor inspirou o seu filho a escrever. Essa foi a última carta. Se a gente ler desde o início de Apocalipse, a gente vai perceber muito bem que elas também são conhecidas como as 7 cartas das 7 congregações, né? Ou 7 congregações da Ásia Menor. Essas cartas são 7. E cada carta dessa foi dirigida para uma igreja num momento muito específico da história. Essas igrejas existiram. Quais eram as igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e essa que a gente acabou de ler, Laodiceia. Foram igrejas que existiram. E Jesus enviou através do seu apóstolo uma mensagem para cada uma dessas igrejas. E muitas pessoas, muitos teólogos dizem que cada carta de uma igreja dessa representa um período da história da humanidade com relação à igreja. Períodos em que a igreja viveu ao longo da humanidade. E que o tempo em que nós estamos hoje seria a última carta, a carta a Laodiceia. E essas cartas, elas descrevem muito bem qual é a real situação daquela igreja. Como aquela igreja está. Só que a gente tem que manter os olhos atentos numa coisa. Essa carta, essa última carta de Laodiceia, hoje a gente não tem uma igreja de Laodiceia, mas a gente tem uma carta escrita para ela aqui. E se hoje nós representamos esse período da igreja de Laodiceia, essa carta foi escrita para nós. Agora é importante percebermos outra coisa. Essa carta ela não foi escrita para nenhuma denominação. Ela não foi escrita para Assembleia, para Batista, para Quadrangular, para Eclésia, para Plenitude, não. Ela foi escrita para a igreja. Mas, irmã Dayana, não entendi. Então, para que igreja? Eu e você, queridos. Nós somos a igreja. Amém? Você é a igreja de Cristo? Você é a igreja. E além de igreja, você é noiva de Cristo. Amém? E um dia o noivo vem, não é? E ele vai vir nos buscar. E olhando para essa passagem aqui, o que me veio à cabeça foi lembrar de tudo que a gente tem vivido nesses últimos anos, principalmente em ano de pandemia. Não tem como a gente não falar de pandemia, porque é algo que marcou a gente, não é verdade? A gente não viveu, pelo menos eu não vivi outra pandemia que não fosse essa. É a primeira pandemia que você vive? Se é, levanta sua mão. É a primeira? Você nunca viu uma? É a primeira vez que você vê uma pandemia? Para mim foi a primeira vez que eu vi acontecer. A gente sabe que ao longo da história aconteceram outras pandemias, não é? Porém, com pandemia ou sem pandemia, queridos, nós nascemos para esse tempo. Nós estamos aqui. Amém? Você não nasceu no tempo errado, você nasceu no tempo certo. Quando o apóstolo João estava em Patmos e escreveu isso aqui, ele poderia pensar, bom, agora é o fim da minha vida. Estou velho, vou ser preso, vou morrer esquecido. Ninguém vai nem lembrar que eu existo. Só que Deus, Ele escolhe momentos que a gente acha que está tudo acabando para recomeçar alguma coisa, né? E aí, naquele momento em que todo mundo podia dizer, agora ele vai morrer lá sozinho, machucado, largado, ninguém vai mais lembrar dele. E aí, de repente, ele começa a ter visões. E começa a vir a revelação. O livro do Apocalipse. Deus ainda não tinha acabado. Ainda não, faltava alguma coisa. Não importava se ele estava velho, desacreditado, perdido em algum lugar.
preso numa ilha, passando por privações, por qualquer tipo de problema, Deus ainda tinha algo a fazer por meio do teu filho, do teu servo. E o próprio Jesus foi quem revelou a ele esse livro que a gente acabou de ler, essa partezinha. E quantas vezes, queridos, a gente fica pensando nisso, né? Bom, agora eu acho que já deu, irmão Léo. Eu já sofri tanto, sabe? Eu passei uns perrengues tão complicados na minha vida, que agora eu acho que só me resta sentar, esperar e morrer. Porque afinal de contas, Deus não vai querer mais nada comigo. Eu estou no fim da vida. O que eu vou dar para Deus no fim da vida? E quem disse que é o fim da vida, queridos? Quando Deus diz que não é o fim, não é. Deus trouxe uma revelação maravilhosa para o seu servo naquele momento em que ele poderia achar que ele já não poderia mais fazer nada. E Deus fez. E hoje nós estamos lendo isso aqui por causa de um apóstolo que foi obediente até o final. Então não desista ainda não, tá? Ainda tem coisa para acontecer. Mas o que me chamou muita atenção nessa carta foi o seguinte. Eu percebi, olhando também a história de Laodiceia. Laodiceia era um local muito bonito e rico. A população daquele lugar era abastada, não tinha falta de nada. Lá era um local conhecido por ter piscinas termais. Imagina aquelas piscinas naturais de água morninha. Você já viu nas fotos? Eu vi na foto só, gente. Eu nunca fui nesses lugares, não. Só em foto mesmo, né? Aquelas piscinas maravilhosas, com água quente, água morna. Lá era um local assim. Então Deus usa da mesma linguagem para falar para aquele povo. Porque não és frio e nem quente, és morno, te vomitarei da minha boca. Deus estava mostrando para aquele povo ali que ele sabia o que apetecia aquele povo. O povo gostava de água termal, o povo tinha dinheiro, a sociedade ali era uma maravilha, tudo funcionando bem. Quando está tudo funcionando bem, a gente precisa de Deus? A gente precisa, mas a gente acha que não, né? Quando você está ganhando bem, quando a casa está em ordem, quando o banco não está no verde, mas também não está tão ruim assim, quando você ainda tem emprego, ainda tem saúde, o que a gente faz? A gente esquece que Deus existe. Isso acontece com o ser humano. E o que acontecia com Laodiceia? A mesma coisa. E se Laodiceia hoje tipifica a igreja de hoje em dia, gente, o que mais Satanás vai lutar para fazer a gente pensar é que está tudo bem. Acabou a pandemia, está tudo bem. Todo mundo tomou vacina, está tudo bem. O pessoal está voltando a ter emprego, está tudo bem. As crianças estão voltando para a escola, está tudo bem. Os cultos vão poder lotar de novo? Ih, está tudo bem. Não, queridos, não está tudo bem. Não está tudo bem. O nosso inimigo quer que a gente pense que está tudo bem. Ele alimenta a nossa vida com distrações para a gente perder o foco do que é realmente importante. Você não pertence a essa terra. Você está aqui de passagem. Você vai para um outro lugar. Jesus vai cumprir a promessa dele, ele vai voltar. Não se esqueça de que isso vai se cumprir, queridos. E se a gente não morreu até agora, é porque possivelmente a gente vai ver isso acontecer. E de preferência, eu espero, do melhor ângulo, subindo. Amém? Então dá um glória aí, queridos. Você vai ver isso do melhor ângulo, subindo. Para ver isso no melhor ângulo, queridos, a gente precisa entender uma coisa. Existem duas igrejas dentro da igreja. Existem duas igrejas dentro da igreja. Por favor, não pense que todos nós seremos salvos. Porque isso é mentira.
Existem duas igrejas dentro da igreja. Existe uma que é pura, que é santa, que é imaculada, que está lutando para manter as vestes brancas, que está se preparando para quando o noivo chegar, ela só vai pegar a mala e ela está vivendo aqui com os olhos lá. A cada dia que ela acorda é uma esperança renovada. Ele vem, ele disse que ele vem. Ele disse que vem. Acaba mais um dia, ela dorme, ela acorda no outro dia, ela diz, mas ele disse que vem. Se ele disse que vem, eu acredito que ele vem. Uma hora ele vem. O meu noivo vem. Mas olha só, desde a época da minha avó, que dizem que Jesus volta. Desde a época que eu não era crente, que os crentes diziam que Jesus ia voltar. E que história é essa então que Jesus vem, que Jesus nunca vem? Afinal de contas, uma vez uma pessoa perguntou isso para mim, irmão Léo. Afinal de contas, irmã, quando que começa o fim dos tempos? Sabe quando que começa o fim dos tempos? Abre lá em Mateus 24, capítulo 4. Mateus 24, capítulo 4. Mateus 24, versículo 4. Aqui a gente vai entender quando que começa o fim dos tempos. Vamos ter uma linha do tempo aí para a gente entender então quando que isso começa? Então vamos ver. Mateus 24, capítulo 24, versículo 4. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Até aqui. Quando começa o fim dos tempos? Nesse capítulo aqui, Jesus está conversando com os discípulos. E eles perguntam para o Senhor, que sinal haverá da sua vinda? E aí Jesus começa a explicar todos os sinais que vão começar a acontecer. Preste atenção numa coisa. Quando Jesus está falando isso aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus está falando isso para os discípulos, para os judeus que estavam ali com ele naquele momento. Só que quando a gente avança os evangelhos, vem o livro de Atos. E no livro de Atos, inaugura Jesus sendo assunto aos céus. Corpo glorificado, indo para o Pai, para que o Espírito Santo pudesse vir. Amém? E aí o Espírito Santo lá em Atos 2, como o pastor Diogo comentou aqui, vem, enche aquele povo e começa a perseguição. E aí o povo tem que sair e começa a pregar a palavra do Senhor. E ali nasce a igreja. Amém? Quando começa o fim dos tempos? O fim dos tempos começa em Atos 2, queridos. O fim dos tempos começa em Atos 2. Isso tudo que Jesus falou no capítulo 24 de Mateus era o que ia acontecer a partir de Atos 2. Para cá. Há quanto tempo aconteceu Atos 2? Falta muito para o fim dos tempos? Na verdade,
o fim dos tempos já começou. A partir do momento que Jesus foi, que o Espírito Santo veio e que a igreja nasceu e foi estabelecida, começou o fim dos tempos. Porque começou perseguição, guerra e rumor de guerra, terremoto, fome, perseguição em tudo quanto era lugar. Isso não é de agora, isso é de muito tempo. Hoje em dia está se matando muito cristão, mais do que antes. Mas sempre se matou. Sempre houve guerra. Sempre houve rumor de guerra. Tudo isso já era o início do fim dos tempos. Jesus estava preparando os discípulos porque eles iriam iniciar o processo de início de fim dos tempos. E nós agora somos o quê, queridos? Falta muito para o fim dos tempos? Depois de saber que o fim dos tempos iniciou em Atos, não falta muito, queridos. Quando a gente vê uma mulher grávida, quando ela está no primeiro mês, a gente nem sabe, né? Ela pode passar por você, andar para lá e para cá, que você não sabe. Atos 2. A palavra de Deus diz que o fim dos tempos seria como dores de parto. Os acontecimentos seriam como dores de parto. Nós estamos na dor de parto. Atos 2 está no início da gravidez. Atos 2 é o início da gestação. O bebê vai nascer na nossa geração. Percebe que Jesus não está demorando a voltar? Agora é a hora certa. O que a gente está sentindo e vivendo agora é o início das contrações. Eu não tive filho de parto normal, mas quem teve sabe do que eu estou falando, né? É só o início das contrações. Pode durar 2 horas, 1 hora, 24 horas, 72 horas, 48 horas. Dependendo da gravidez, tem mulher que passa até mais tempo, né, em trabalho de parto. Nós estamos nesse processo. E como, queridos, a gente vai dizer que Jesus está demorando? Jesus não está demorando, queridos. Ele avisou aqui em Mateus 24. A gente é que não percebe. E o que que o inimigo da sua alma e da minha alma faz? Mantém a gente bem distraído, para a gente não se aperceber dos sinais que estão à nossa volta. E existem 2 igrejas dentro de uma igreja só. Uma vai ser levada, a outra não. Porém, o Senhor diz ali em Apocalipse, que a gente acabou de ler: arrependei-vos. Essa era a mensagem de João o Batista e também continuou sendo a mensagem de Jesus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque um dia, queridos, aquele que a gente estava louvando aqui vai vir. Só que ele vem com poder e grande glória. E ele vem, queridos, com olhos como chamas de fogo, como o apóstolo viu. Na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que visão não foi essa, queridos, que esse homem não teve de Jesus? Que visão não foi essa? Não caia na mentira que dizem para você: falta muito tempo ainda para Jesus voltar. Falta muito tempo. Falta não, queridos. O fim dos tempos começou em Atos 2, não esqueça disso. Nós estamos na iminência do retorno do Senhor. Falta pouquíssimo. Agora, o que a gente faz nesse meio tempo? Se desespera? Se descabela? Não. Eu preciso limpar as minhas vestes. O próprio livro de Apocalipse aqui está dizendo para podermos lavar as nossas vestes. As vestes precisam estar lavadas. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Não tem nada nesse mundo que possa nos fazer tão ricos, queridos, quanto aquilo que nós teremos lá em cima. Compre roupas brancas. É isso que o Senhor quer que a gente faça. E vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Preciso contar alguma coisa para os irmãos. Para quem acredita e para quem não acredita. Para quem não acredita,
Desfaz, tá? Mas para quem acredita, segura. O Senhor fala muito comigo em sonhos, eu já falei isso aqui. E há alguns anos, o Senhor sempre me mostra a situação da igreja atual em sonho. Eu sempre vejo isso em sonho. Eu não entendia por que Deus fazia isso, mas hoje eu sei o motivo. Então Deus sempre me mostrou como estava a situação da igreja atual. Mais uma vez eu digo, queridos, não estou falando de denominação, tá? Estou falando de igreja nós. Como está a situação da igreja no mundo hoje? E não é nada bonita a situação da igreja hoje, queridos. Nada. É Laodiceia pura. Tudo que Deus me mostra em sonho, muitas vezes eu conto em casa, depois eu fico remoendo aquilo. E a maioria dos sonhos que Deus me dá com a igreja, Deus me mostra uma igreja. O primeiro sonho que eu tive foi de uma igreja que fugiu, de uma noiva fugindo do casamento. Porque na palavra de Deus, a igreja é tipificada por uma figura de mulher, né? A mulher, ela tipifica a igreja. E o primeiro sonho que eu tive, eu vi uma noiva que tinha um homem muito simples querendo casar com ela, mas ela não queria, ela queria casar com um homem rico. E aí ela fugiu no carro para poder casar com um homem rico. E deixou o outro noivo, que era mais humilde. E o Senhor falou para mim, a minha igreja está fazendo a escolha errada. O primeiro sonho que eu tive foi esse. O segundo sonho que eu tive, o mundo estava um caos na rua. As pessoas se batendo, se matando, tudo quebrado, carro virado na rua. E eu andava na rua, desesperava, dizendo, meu Deus, alguém tem que fazer alguma coisa. E quando eu passava, eu via várias igrejas com as portas abertas. E quando eu voltava, as igrejas estavam arriando as portas. E as pessoas estavam saindo dos cultos como se nada tivesse acontecido. E a rua pegando fogo. E sabe como que as mulheres saíam da igreja? Porque eu só via mulher. Quando eu vi só mulher, eu sabia que era a igreja de Cristo. Todas elas bonitinhas, pintadinhas, de cabelo arrumado, salto alto, descendo da igreja. E o mundo um caos. E eu falava assim, mas elas não estão vendo o que está acontecendo? E eu despertava. Depois, mais uma vez, falei, Senhor, não aguento mais desses sonhos. Meu Pai, tem misericórdia. No último que eu tive, queridos, eu estava indo num casamento. Cheguei lá no casamento, a porta estava fechada e estava havendo um casamento lá dentro. Ninguém podia mais entrar. Do lado de fora, a festa de casamento acontecendo ali. Era um outro casamento acontecendo. E nesse outro casamento, uma pastora e um homem iam se casar. Só que eles já eram casados. E estavam fazendo festa. E eu ficava indignada. Mas como que ele vai casar com ela? Ele já é casado. E todo mundo ali se alegrando, comendo, bebendo. E mais uma vez o Senhor falou, você viu duas igrejas. Uma que já está pronta para casar comigo. As portas já fechadas. E a outra que estava se prostituindo. E eu falei, Senhor, tem misericórdia de nós. E mais uma vez o Senhor me orientou, filha, existem duas igrejas dentro de uma igreja. Qual delas é você? Você pode escolher qual igreja você quer ser. Você quer ser fiel? Se prepare, porque você vai ser resistido. Mas vai valer a pena. E não pensem, queridos, que o Senhor não vem para fazer justiça. Porque Jesus vem dessa vez, mas vem para fazer justiça. Ele vem para buscar a noiva, ele vem. Mas ele também vem para fazer justiça. Jesus não vem como um fraco, como um oprimido, como aquele que vai morrer. Não, ele já veio como aquele que vai morrer. Ele já veio como cordeiro. Ele não vem mais para sofrer. Ele vem com a justiça nas mãos. E ele vem para buscar uma noiva pura e santa. Uma noiva que não barganha o que essa palavra diz. Uma noiva que não se vende. Uma noiva que sabe que precisa dele todos os dias. Não se iluda com nada do que acontece nesse mundo hoje em dia. É distração, queridos. É para tirar o nosso foco do alvo. É para fazer a igreja ficar distraída com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, nem a nada. Hoje,
nós, igreja, o que nós menos precisamos é de distração. Porque a gente tem muita coisa para nos distrair lá fora. A gente tem Netflix, tem cinema, tem viagem, tem trabalho. A gente tem muita coisa para nos distrair lá fora. Mas não se permita. Não deixe que o mal coloque uma venda sobre o seu olho. E não deixe você enxergar a real situação do mundo hoje. Não se iluda de que a gente vai ter mais 3, 4, 5, 6 anos de bonança. Não pense que vai ficar tudo bem, queridos. Não estou querendo ser fatalista. Eu estou querendo dizer que existe uma palavra escrita aqui. E ela vai se cumprir. Querendo a gente ou não, tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Na verdade, já está se cumprindo desde Atos 2. E vai continuar se cumprindo, porque a palavra de Deus não volta vazia. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Agora, o maior desejo do Senhor é que a gente esteja com Ele, queridos. Jesus não derramou sangue para se contentar e ver a gente aqui, queridos. Jesus não veio, largou a sua glória, tudo que Ele tinha de maravilhoso, para vir aqui morrer morte de cruz, sendo acusado de coisas que não eram verdade, para passar tamanha humilhação, para perder a gente. Olha o que Jesus teve que passar, queridos, para que Ele fizesse a promessa de que um dia ia voltar. E o que a gente está fazendo? A gente está espizinhando esse sangue? Eu não sei se tem alguém que me ouve, que ainda está decidindo se vai para Jesus ou não, que ainda está pensando, olha, eu até gosto desse negócio de igreja, acho legal, mas eu acho que ainda não. Se você não quiser esse sacrifício, se você não quiser esse sangue, é um direito que você tem. Mas nós que escolhermos estar aqui, nós sabemos por que estamos. Estamos aqui mais do que por um culto de domingo. Estamos aqui porque entendemos que a nossa alma não tem preço. Pelo menos não o preço que Satanás quer dar a ela. A minha alma e a sua alma, queridos, tem o preço do sangue de Jesus. Não foi qualquer sangue. Isso já é motivo de sobra, queridos, para sermos gratos. E para cantarmos aqui, como cantamos essa noite, que Deus é bom. Só Deus sabe onde você estaria, onde eu estaria, se não fosse esse sangue. Agora, se você não sabe se você quer Jesus ou não, entenda que a gente não tem muito tempo. O tempo está acabando, queridos. Eu gostaria muito de trazer a mensagem aqui de vitória. Mas não existe vitória maior do que você subir. Não tem carro novo que vai comprar o céu que Deus quer levar você. Não tem emprego novo que vai comprar o céu que Deus quer levar você. Não tem casamento que vai comprar o céu que Deus quer dar para você. Porque aquele céu não se compra com nada que é material, queridos. Nada que é material entra naquele lugar. Não se prenda por coisas pequenas. Não se prenda por falta de perdão. Não perca a sua salvação porque você não quer perdoar. Não perca a sua salvação porque você quer fazer justiça própria. Entenda uma coisa, queridos. A gente não sabe fazer justiça. A gente sabe se vingar. Justiça só Deus sabe fazer. Dobra o seu joelho e clame pela justiça dele. Você foi injustiçada? Foi injustiçado? Dobra o seu joelho. Senhor, eu clamo por justiça. Faz justiça no meu lugar, Senhor, porque eu não sei fazer justiça. Clame a Deus por isso. Libera perdão para essa pessoa. Liberta a sua alma disso. Desenvolva logo esse chamado. Você não tem tanto tempo.
Faz o que Jesus chamou você para fazer. Porque você não tem muito tempo. Não se contente com a vida que você está levando. Existe algo maior para ser feito. E Deus conta com cada um de nós, queridos. Nada do que você fizer para Deus será desperdiçado. Nada do que você fizer para Ele será desperdiçado. Mas, irmã Daiana, eu quero servir a Deus, eu só não sei o que fazer. Sabe quando você serve a Deus? Vou te dizer quando você serve a Deus. Você serve a Deus quando você serve as pessoas. Entenda que você serve a Deus quando você serve o outro. Deus é manifestado na vida dos outros. E quando você está servindo o outro, você está servindo a Deus. Você não precisa estar aqui para servir a Deus. Você não precisa estar na porta para servir a Deus. Basta servir qualquer pessoa, independente de quem seja, ser crente ou não. Sirva. Você vai estar automaticamente servindo a Deus. É automático, não tem como não servir a Deus servindo o outro. O serviço tem mais a ver com o outro do que conosco, queridos. Então para de segurar isso que Jesus te deu. Você não tem esse direito. Você não tem. Porque Ele poderia nem contar conosco. Porque Ele é Deus. Ele é. Mas Ele preferiu contar conosco. Que igreja você quer ser? Você quer ser a igreja que vai ser tirada do meio de outra igreja? Você quer ser a igreja santa que quer ser retirada do meio da outra? Ah, é essa a igreja que eu quero ser, irmã Daiana. Então você obedeça. Só obedeça. Não tem dor suficiente que vai te arrancar do propósito de Deus. Nada pode te arrancar do propósito de Deus. Nada pode separar você do amor de Deus. Nós falamos aqui de amor também. Nada nos separa do amor dele. Deus está distante de mim porque você distanciou. Deus não distancia de nós. O que faz separação entre nós e Deus é o nosso pecado, como diz a palavra. Mas Deus está sempre de braços abertos para receber a nós, queridos. Sempre. Sempre. Para encerrar, eu gostaria que... Diácono Léo, que está mais perto, me ajuda? 2 Timóteo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amém? Está dizendo ali se esses homens são crentes ou não crentes? Está especificando ali se são servos de Deus ou não? Não. Nos últimos dias, os homens e mulheres serão assim, independente de estar na igreja ou não. Dentro da igreja ou fora dela, serão assim. A gente tem uma lista aqui em 2 Timóteo do que não ser.
Não seja assim. Lute para não ser, para não entrar nessa lista. Porque isso aqui a gente olha, a gente pensa nos ímpios. A gente lê isso, a gente pensa em quem está lá fora. Não, mas isso aí é para quem não vai na igreja. Eu vou na igreja. Não, querido, isso aí é para todo mundo. Nos últimos dias, os homens, de forma geral, todos. Por quê? Porque é dores de parto. A coisa está ficando feia. Mas o nosso futuro e a nossa esperança é no retorno do nosso Rei. É no retorno do nosso Jesus. É no retorno dele. Essa é a sua e a minha esperança. O que eu quero dizer com essa mensagem hoje é que você pare de colocar a sua esperança em coisas terrenas. Você vai se frustrar. Você vai se decepcionar. Você pode fazer planos mirabolantes, colocar sua esperança neles, mas você vai se frustrar. E Deus vai fazer questão que você se frustre. Sabe por quê? Para que você abra os olhos e perceba que a sua esperança tem que estar nele. Só há um, queridos, onde a nossa esperança deve estar depositada. Você pode continuar vivendo aqui nessa terra, e deve, enquanto Deus permitir. Mas não esqueça de que você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Você é humano só por um momento. Você é mais espiritual do que você imagina. A nossa vida aqui é como vapor, vai acabar. Nosso casamento vai acabar. Nosso trabalho vai acabar. Essa família vai acabar. Como assim, irmã Dayana? Vai acabar como? Quando Jesus voltar, vai acabar, queridos. E aí sim a gente vai viver a vida como deve ser. Porque isso que estamos passando aqui é só um tempo. Há mais, querido, para ser vivido. E que nós façamos a escolha de escolher viver ao lado dele. Ou então o nosso destino vai ser viver no lugar onde Deus não queria que nós fôssemos. Fique de pé em nome de Jesus. Eu sei, queridos, que essa mensagem foi muito simples. Mas eu tenho certeza, queridos, que o objetivo do Senhor nessa noite foi trazer para nós um despertamento. Não pense que falta muito para Jesus voltar. Ali em Mateus fala que aí o evangelho do reino será pregado em todo mundo e então virá o fim. Há quanto tempo o evangelho do reino está sendo pregado? Desde Atos? Mas, irmã Dayana, tem uma aldeia indígena lá não sei aonde, que ninguém ouviu. Eu só sei que o evangelho do reino está sendo pregado desde Atos. O fim dos tempos começou em Atos, queridos. O bebê já está nascendo na nossa geração. E aí? Que nós seremos? Qual dessas duas igrejas que vão subir? Eu quero ser a igreja santa que vai subir. Ser santo, querido, não significa que você é perfeito, não. Significa que você ama tanto Jesus, que só de pensar em passar a eternidade sem Ele, você sofre. Esse Jesus que a gente canta e louva, um dia a gente vai vê-lo face a face, queridos. Não vai ter de fato ninguém entre você e Ele. É com esse dia que você deve sonhar. Eu sei que você quer melhorar a sua vida aqui. Tudo bem. Mas nada se compara a um dia poder encontrar Ele face a face. Aquele que a gente ora e a gente não vê com olhos naturais, mas a gente sente. Mas naquele dia a gente vai vê-lo. E isso tem que ser o nosso bem mais precioso, queridos. Quando a gente mantém os olhos nele, só nele, tudo à nossa volta fica tão pequeno e a gente não perde tempo com coisa que não interessa.
Quando a gente consegue manter os olhos nele, em Jesus, as brigas ficam para lá, perdão vem. A gente passa a amar mais, ser mais tolerante. Sabe por quê, queridos? Porque a gente entende que a gente também não é bonzinho, né? Por isso a gente precisa perdoar. Porque esse Jesus que vai voltar, perdoou a gente. Deus Santo. Nós cantamos aqui o quanto o Senhor é santo, Senhor. E te louvamos, Deus. Porque não temos ideia do momento histórico que nós estamos participando, Senhor. Deus querido, eu peço nessa noite que a sua igreja, Senhor, aquela igreja verdadeira, aquela santa, aquela que te espera, que ela sinta dentro de si, Senhor, que algo vai acontecer e que não vai demorar, Senhor. Renova a esperança, Senhor, da tua igreja. Jesus, renova a esperança daqueles que já estão cansados, porque nós sabemos, Senhor, que os dias são maus e isso nos cansa, Senhor. Deus, isso às vezes vem para tirar e arrancar a nossa esperança. Mas Deus, como diz a tua palavra, eu quero trazer à memória aquilo que pode nos trazer esperança. Deus querido, não nos deixe esquecer dessa palavra que está a todo tempo nos dizendo que o Senhor vem, que está alimentando em nós a esperança de que o Senhor vem, Senhor. Deus, retira as escamas dos nossos olhos para que a gente não se perca, Senhor, em distrações. As distrações estão matando a nossa esperança, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus eu te clamo nessa hora. Fortaleça a sua igreja para caminhar mais uma milha, Senhor. Ainda tem mais um pouco para caminhar. E nós não queremos ficar no meio do caminho, Deus. Também não queremos deixar, Senhor, pessoas no meio do caminho. Deus, em nome de Jesus, que haja um mover diferente no interior da sua igreja. Que a sua igreja se mova por dentro, Senhor. Espírito Santo, Senhor, é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, só o Senhor nos convence. Faça isso, Senhor. Que nessa noite, Pai, os seus anjos trabalhem em nosso favor. Retira, Senhor, da nossa frente aquilo que pode nos fazer tropeçar. Nos oriente, Senhor, nos mostre por onde devemos andar. Pai querido, que nós não venhamos nos desviar dessa palavra nem para a direita, nem para a esquerda. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a tua palavra que guia os nossos passos, Senhor. Nos ajude a andar, caminhar de forma segura. E não nos deixa, Senhor, perder o olhar do alvo. Nós temos um alvo, Senhor, e nós não queremos esquecer disso. Nosso alvo é o céu, Senhor. Nosso alvo é estar contigo, Senhor. Deus, nosso alvo é o céu. E é lá que queremos chegar, lá queremos estar contigo, Senhor. Não nos deixe esquecer disso. Mas que todas as manhãs, assim como a sua misericórdia se renova, que o Senhor renove em nós essa lembrança, essa esperança. Renove em nós essa esperança, Senhor, de que o Senhor vem, de que o Senhor vem, de que o Senhor vem, o Senhor vem. Renove em nós essa esperança todos os dias. Não nos deixe esquecer de que o Senhor vem, porque o Senhor prometeu. E nós sabemos que o Senhor não é homem para mentir, Senhor. Nós glorificamos o teu nome. E Deus, nós te agradecemos, porque eu sei que há uma igreja que foi despertada nessa noite.
Há uma noiva, Senhor, que começou a se aprontar de novo. Começou a lavar as vestes, a ajeitar a grinalda, a limpar os sapatos. Começou a preparar o enxoval, Senhor, na esperança de que Ele vem. A noiva que está acendendo as lamparinas, providenciando óleo para que não falte naquele momento, Senhor. Eu creio que sim, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém.